Apresento também os cumprimentos aos Estados-membros do painel. Agradeço à doutora Nazaré o amável convite para estar presente. Considerando o tema desta conferência, vou-vos deixar algumas palavras acerca do atual direito de segurança social enquanto direito público e sobre o modo de tutela. Considerando também o tempo que é muito curto, vou seguir um apontamento escrito, que é para não me perder e conseguir trazer-vos aqui algumas ideias de uma forma mais direta e linear. Já foi dito aqui pela professora Cristina Queiroz que o direito à segurança social está consagrado no artigo 63 da Constituição, enquanto um direito fundamental social, como um direito a prestações positivas. Foi um direito desenvolvido sobre a égide do Estado Social e, como tal, reclamava ou entendia-se reclamar prestações públicas diretas. Eu não consigo chegar a cadeira por isso, porque bate-me só atrás. Espera lá. Não, mas pronto, se ouvem não há problema. Isto não cabe as cadeiras aqui. Com a passagem para o Estado pós-social, o direito à segurança social ganhou novos contornos. Obrigada. Passando a falar-se de uma obrigação estatal de mera regulação ou de mera de garantia das prestações. No seu papel regulador, exige que o Estado intervenha na economia e na sociedade, criando as condições necessárias à participação dos privados, para que também eles prestem os serviços necessários à concretização do direito à segurança social, fornecendo serviços complementares ou concorrenciais com os serviços estatais. Quanto à prestação direta pelo Estado das prestações de segurança social, fora daquele quadro de complementariedade e concorrência, parece que hoje está reservada às situações que não possam ou não devam estar satisfeitas pela participação dos privados. Nestes casos estarão as prestações que se alheiem totalmente a uma lógica de mercado, desde logo que visem a satisfação dos patamares mínimos ou a atribuição de apoios e pensões sem uma vertente contributiva na sua base. No restante, para o cumprimento das obrigações de segurança social e para a manutenção de um dado patamar social, o Estado, enquanto mero regulador, estará legitimado a recorrer atualmente à colaboração de privados. Ligando esta incumbência que está consignada no artigo 63, número 2 da Constituição, do Estado organizar, coordenar e subsidiar um sistema de segurança social unificado e descentralizado, com a existência de uma lei de bases do sistema de segurança social e respectivas obrigações aí consignadas, facilmente se conclui que o legislador constitucional e infraconstitucional visa hoje um conceito abrangente no que se refere à implementação do sistema de segurança social e as próprias políticas a adotar por este sistema, que se querem cada vez mais múltiplas e complementares. Ora, com esta nova estrutura do sistema de segurança social, esta nova estrutura traz também uma nova fisionomia ao correspondente direito, que deixou de ser um direito tipicamente público para se tornar um direito que eu diria aqui chamaria de híbrido, porque os sujeitos que concedem as prestações de segurança social, nas meias das vezes, são sujeitos privados e as normas que se aplicam já não são de forma clara normas de direito público, mas usa-se em simultâneo quer normas, quer institutos de direito público e direito privado. Ora, frente a este quadro de mutação do direito, temos então um primeiro problema em termos de tutela jurisdicional dos direitos individuais, relacionado com a dificuldade de saber qual a jurisdição competente para dirimir eventuais conflitos, seja jurisdição civil, seja jurisdição administrativa e fiscal. Se consultarem a jurisprudência do Tribunal de Conflitos, vão constatar que muitos dos conflitos que aí se dirimem dizem respeito às questões relacionadas com o direito à segurança social. Nos slides que se di estão alguns acórdãos, depois podem seguir, eu não vou aqui dizê-los. Vou só fazer uma referência a essa jurisprudência do Tribunal de Conflitos, que acaba, na maior parte das vezes, por julgar competente para conhecer dos litígios a jurisdição dos tribunais administrativos e fiscais. Para o efeito, o Tribunal de Conflitos tende a recorrer ao critério constitucional, que está constante, que é o constante do artigo 212, número 3 da Constituição, e corresponde ao critério residual da linha O do número 1 do artigo 4º do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que refere a competência dos Tribunais Administrativos e Fiscais por reporte para a relação jurídica. Ou seja, a aferição da competência por banda dos Tribunais Administrativos e Fiscais obriga à caracterização da relação jurídica como sendo administrativa e fiscal, o que se faz através do critério dos sujeitos, das normas aplicáveis, dos interesses que perseguem ou por vezes da conjugação de todos estes critérios. Concluindo, atualmente não será fácil descobrir qual é a jurisdição competente para dirimir um litígio em sede de segurança social.
Como exemplo dos litígios que chegaram ao Tribunal de Conflitos, remeto para os que estão nos slides, mas trago-vos aqui só a indicação que, por exemplo, discutiu-se sobre quem era o tribunal competente para o litígio relacionado com a cobrança coerciva de contribuições não pagas para a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, que é uma entidade privada, e eu inseria uma relação privada, chegou-se à conclusão que eram os tribunais administrativos. Também uma situação numa avaliação feita pelos Serviços de Segurança Social sobre a existência de uma situação de união de facto, para poder ser atribuída uma pensão por morte, também se considerou que eram os tribunais administrativos competentes. O mesmo para muitos casos relacionados com despejos e arrendamentos sociais, rendas apoiadas, concedidas por entidades privadas, como por exemplo a Santa Casa de Misericórdia. Depois, em termos contencioso, trago-vos aqui um segundo problema relacionado com, na minha perspectiva, alguma falta de tutela quando estejam em causa pretensões que envolvam o direito à segurança social e se requeira uma decisão urgente ou em tempo oportuno. Por norma, quando se pretende uma pensão ou apoio em sede de segurança social, pretende-se uma pensão ou que esse apoio seja concedido de imediato, no momento próximo, e não daí a alguns anos, quanto o tempo para um litígio normal na jurisdição administrativa ser decidido. O direito à segurança social está incluído no catálogo que já foi aqui dito, no catálogo constitucional no título 3, relativo aos direitos económicos, sociais e culturais, e que na estrutura da Constituição se diferencia do título 2, direitos, liberdades e garantias. Esta divisão estrutural também é conhecimento, acho que pelo menos dos juristas, é acompanhada por diferente regime de proteção dos direitos, quer no plano orgânico, quer no plano material, quer no plano de revisão constitucional. Chamo também a atenção para o estabelecimento na nossa Constituição da cláusula aberta do artigo 17, que indica pressupõe o regime privilegiado dos direitos, liberdades e garantias, que se aplica também aos direitos de natureza análoga. Quanto ao conceito de direito análogo, não tem encontrado resposta uniforme na doutrina e na jurisprudência, maiormente do Tribunal Constitucional. Mas tem-se admitido que alguns direitos sociais, como por exemplo o direito ao mínimo de existência, que já foi aqui falado pela sua professora, também como o direito à propriedade, integram tal conceito de direito análogo. Quanto aos critérios erigidos pela doutrina para caracterizar um direito como sendo de natureza análoga, há quem indique a proximidade do direito social com o princípio da dignidade da pessoa humana e há quem indique a determinabilidade constitucional do conteúdo do direito e os correspondentes deveres e vinculações que derivam para o legislador. Quanto ao direito de segurança social, tem-se aceito também que tem uma relação direta quer com o tal princípio da dignidade da pessoa humana, nomeadamente quando se discutem prestações básicas e essenciais, quer ainda tem-se entendido que o direito de segurança social tem um grau de determinabilidade constitucional considerável, como ocorre, por exemplo, já vos referi no artigo 63, número 2 da Constituição, quando exige que o Estado organize, coordene e subsidie um sistema de segurança social. Também se aceita que este direito fundamental pode se expressar numa vertente patrimonial, que integra o direito de propriedade e, nessa medida, pode gozar do mesmo regime dos direitos de natureza análoga. Agora, ligando esta questão, que é mais direito constitucional, portanto já foi tratada pelo seu professor parcialmente, ao regime instituído no contencioso administrativo, verifica-se que, no contencioso administrativo para a tutela dos direitos fundamentais, a única forma de ação que permite uma tutela urgente e definitiva é a intimação para a proteção dos direitos, liberdades e garantias, que foi prevista no artigo 109 a 111 do CPTA, Código de Processo de Tribunais Administrativos. Ora, tal como o nome indica, este meio processual visa apenas os direitos, liberdades e garantias e não a proteção dos direitos sociais, como é o caso do direito à segurança social. Como vos disse, quando pensamos na atribuição de uma pensão ou apoio social, para fazer face à doença, à invalidez, um apoio à família ou uma situação de desemprego, logicamente pensamos em situações atuais, paramentos de resolução, que têm que ser debeladas no momento em que a ação é proposta, não daí a uns anos. Estando frente a uma situação que reclama uma certa urgência, ou uma decisão, pelo menos em tempo oportuno, podíamos pensar na tutela cautelar que permite, no iter processual ou enquanto se aguarda o desenrolar de uma ação principal, alcançar uma decisão que regule provisoriamente um litígio. Acontece quando se pede, através da tutela cautelar provisória e antecipadamente uma pensão ou apoio social, está-se muitas vezes a pedir o mesmo que se pretende alcançar com o litígio principal. Ou seja, na tutela cautelar, nestes casos, por norma não é permitida, porque é uma tutela inapta, porque vai consumir aquilo que vai ser pedido na ação principal. Explicando melhor, porque eu sei que não há aqui não juristas, se pede cautelarmente uma pensão ou apoio a partir de hoje, uma vez concedida essa pensão ou esse apoio, na maioria das vezes está-se a antecipar de forma irreversível aquilo que se vai pedir na ação principal, sobretudo quando estão em causa prestações que não possam ser devolvidas ou repostas
fim da ação principal, porque estejam em causa estas prestações mínimas, as prestações básicas, ou até uma pensão que por vezes foi gasta naquele item processual. Portanto, como a tutela cautelar não se mostrava adequada para este tipo de situações, os tribunais administrativos, desde 2004 da reforma, foram alargando o leque da intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias, e aí passaram a incluir toda uma série de prestações que visavam direitos sociais, direitos fundamentais sociais, quer porque lhe associavam diretamente, faziam uma ligação direta com os direitos, liberdades e garantias, quer porque associavam a direitos de natureza análoga, ao direito de propriedade, ao direito a uma prestação mínima à dignidade da pessoa humana, quer porque consideravam que havia uma ligação meramente mediata com direitos, liberdades e garantias. Ou seja, a jurisprudência dos tribunais administrativos foi admitindo o uso da intimação para direitos, liberdades e garantias, desde que indiretamente se protegesse um direito, liberdade e garantia. Admitiu-se também o uso desta intimação para a proteção de direitos sociais que estivessem consagrados em lei ordinária, entendendo-se como concretizadores dos preceitos constitucionais. Este alargamento jurisprudencial foi, entretanto, e muito recentemente, em 2015, criticado pela doutrina, que passou a clamar pela limitação do uso da intimação aos litígios que envolvessem direto e imediatamente o exercício do próprio direito, liberdade ou garantia, ou direito análogo. Veio a doutrina indicar que o uso da intimação não devia ocorrer quando a invocação do direito de liberdade e garantia ou do direito análogo fosse indireta ou para todas as situações em que o concreto direito que se pretendia proteger estivesse legislativamente consagrado e não derivasse direta e imediatamente, unicamente, da Constituição. Na sequência destas críticas, a jurisprudência do STA e depois a TCA e do Estado fez uma inflexão e atualmente tem vindo a considerar que esta intimação só pode ser usada nos casos em que ocorra uma lesão direta de direitos, liberdades e garantias ou direitos de natureza análogo consagrados na Constituição. Assim, atualmente, numa situação de lesão de direito à segurança social, em que se requer uma pensão ou apoio social, a defesa, através do uso da intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias, passou a ficar coartada. Como dissemos, a tutela cautelar também não é um meio idóneo. Temos então o último meio processual eventualmente utilizável, que é a figura prevista do 121 do CPTA, Código de Processos Criminais Administrativos, que é a antecipação do conhecimento da causa principal, que é permitida quando tenham sido trazidos ao processo cautelar todos os elementos necessários para o efeito e a simplicidade do caso ou a urgência da resolução definitiva o justifique. E se também já tivesse sido interposto o processo principal. Nestes casos, o juiz pode antecipar o conhecimento de mérito da causa principal ao invés de decidir cautelarmente. Acontece que este preceito não está na dependência das partes, não é uma faculdade das partes, mas é um poder-dever do juiz. Ora, assim sendo, não pode a parte pedir imediatamente para que haja uma antecipação do conhecimento da causa principal, porque ali há uma situação de urgência. Neste quadro legal, considerando a inversão da jurisprudência face ao uso alargado da intimação, podemos dizer que as pretensões que envolvam direito à segurança social e que reclamam uma decisão em tempo oportuno não estão hoje, cabalmente, na minha opinião, asseguradas no contencioso administrativo. Isto porque a tutela cautelar não se mostra estruturalmente adequada para a maior parte das pretensões, porque as pode concebir, aquilo que se requer a título principal. A intimação deixou de ser entendida como abrangendo estas prestações de segurança social e, por fim, a figura da antecipação da causa principal não é um direito das partes, mas é uma mera faculdade do juiz. Em conclusão, o direito à segurança social e a sua tutela no pós-crise, enquanto direito público, será um direito que está envolvido em diversas incógnitas e dificuldades em termos contencioso administrativo. Muito obrigada. Acho que cumpri o tempo.